The calm and peaceful surroundings will have you back on your feet in no time. Always striving for excellence, our personnel will bend over backwards to provide you with unrivaled service. Too exhausted after all that, why not visit the most terrifying and evil creature the world has ever known? Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série que conheçam. Desta vez eu quero que conheçam o jogo Wakfu. Vocês estão a ver pela semelhança dos personagens que o jogo é parecido com o Dofus, e sim, é da mesma empresa, da Ankama Games, e este jogo foi publicado em 2012, portanto já tem cerca de 4 anos aí. Estas são as raças, são exatamente as mesmas do Dofus. Temos o Serramo, que vocês podem ver que tem uma aparência um pouco diferente da do Dofus. Temos a Kra. Temos o Mask Rider, que aqui é diferente, não sei porque é que aqui se chama Mask Rider e no Dofus se chama Zobel. O Eka Flip. O Sheller, que teve uma grande diferença de aparência. O Sacre. O Heliotrope, que é exatamente igual porque supostamente apareceu nas duas linhas do tempo de ambos os jogos ao mesmo tempo. O Rogue, aqui chama-se Rogue, há quem chame de Rogue, há quem o chame de Ladino. A Annie. O Eno. O Iop. Foggernaut, que é o equivalente ao Steamer, ele só tem o sexo masculino, eles tornaram-se máquinas, e realmente tem uma grande mudança de aparência. O Pan. O Feca, que não teve nenhuma mudança gritante em relação à raça, por exemplo, tornar-se uma máquina ou algo do género, mas realmente também está bastante diferente. O Osamodas, que teve parece mais uma besta do que antigamente, antes era um ser humano. E o Sadida, que vocês também já conhecem. Temos aqui duas raças que ainda não estão disponíveis, que é o que não tem nenhum elo de raça, ele serve apenas para o tutorial do jogo. E temos o Permago, que eu penso que ainda não está disponível para se mostrar. Mas ele está exatamente igual em aparência ao Dofus. Vale também a pena referenciar o porquê de algumas raças estarem tão diferentes da do Dofus. É que a história do Wakfu passa-se 1000 anos no futuro em relação ao Dofus. Ou, se quiserem por outra perspectiva, o Dofus passa-se 1000 anos no passado. Daí algumas raças terem tanta mudança física, porque realmente é algo que acontece na história como nós a conhecemos. Mostrando agora um pouco mais sobre o jogo diretamente. O Wakfu é muito mais complexo. Ele tem distribuição de pontos em sítios muito diferentes. Ao longo que vamos evoluindo o personagem, vamos ganhando um ponto por nível em sequência. Primeiro em inteligência, depois em força, depois em agilidade e depois em chance. E aí volta à mesma rotina. Em certos níveis específicos ganhamos pontos Major, que são gastos em habilidades especiais que só podem ser evoluídas uma vez. Penso que os níveis são o 25, o 80 se não me engano, o 120 ou 125
e 175, se não me engano. A inteligência podemos aumentar pontos em vida, podemos aumentar as resistências, podemos aumentar barreira, cura recebida e armadura. Em força podemos aumentar dano geral, aumenta os pontos dos 4 elementos, ou podemos aumentar pontos em danos específicos, que é o aconselhável na maior parte das builds. Temos single target, area damage, melee e range. Melee é corpo a corpo e range é alcance. E também podemos aumentar pontos de HP. É mais útil para Sacrias Tank ou Fecas Tank. Em agilidade podemos aumentar o lock, a trava, o dodge, a iniciativa, o dodge e lock ao mesmo tempo. Não aumenta tanto como os outros separados, mas também pode ser útil, especialmente para Serram. A remoção de AP e PM ou resistência de AP e PM, de retirarem AP e PM ao vosso personagem. Em chance pode-se aumentar crítico, dá para aumentar até 20%, ou 20 pontos em crítico. Block, o block é uma função no ACFO que bloqueia, se tiverem a sorte de bloquear um ataque, vocês só vão levar 30% do dano que esse ataque der, supostamente. Critical damage é bom para combater com os danos com os críticos. Dano por trás, dano berserk, que é dano. Se vocês tiverem menos de 50% do HP, o vosso dano aumenta. É bom talvez para Sacri, embora eu acho que ninguém use este tipo de dano. E também é útil para a build de Heliotrope, porque ele usa esse tipo de dano. Heal, cura, a resistência pelas costas, eu já vou explicar isso, e resistência a crítico. Falando sobre danos pelas costas, no Dofus, estejamos em que posição estivermos, damos sempre o mesmo dano em teoria. No ACFO, dependendo da posição em que estamos, vamos dar mais dano. Se estivermos de frente para o inimigo, damos X dano. Se estivermos de lado para o inimigo, damos um pouco mais de dano. E se estivermos nas costas do inimigo, damos ainda mais dano. O que faz até sentido se estivermos numa luta real. Se apanharmos alguém pelas costas é muito melhor, porque temos mais efetividade. Os Major, podemos pôr um ponto em ação, um ponto em PM, que também dá um pouco de damage. Podemos pôr ponto de alcance, que também dá damage. Podemos pôr o ACFO Point, que é um outro tipo de ponto que existe no ACFO. Podemos ter control e damage. Podemos ter kit skill, que faz-nos poder usar itens 10 níveis mais alto do que o nível em que estamos. Podemos aumentar o nosso final damage e a nossa resistência. Ok? Há também alguns elementos secundários que não dão para evoluir, como a Wisdom, que é a sabedoria, faz-nos evoluir mais rápido. Só dá para aumentar os pontos com efeitos do Almanax, poções, balas ou itens. E o CMC Damage é o dano de invocações ou mecanismos de invocação. Acho que, sinceramente, não sei que tipo de equipamento é que hoje em dia aumenta este buff. E a prospeção é exatamente o mesmo caso da Wisdom. Falando agora das spells, todas as raças têm 3 elementos e 5 spells em cada um desses elementos. Cada spell tem vários efeitos ao mesmo tempo. Por exemplo, no Oz, este ataque, se estivermos no modo normal do Oz, ele dá dano e pode buffar AP nos aliados ou em invocações. Se estivermos em modo dragão, por exemplo, ele só dá dano. Todas as raças têm spells ativos, que são, digamos, neutros. Tem a ver muito com a raça em si. Por exemplo, o Gop Up serve para capturar monstros para os invocar. E temos também passivas. Existem 2 tipos de passivas. As passivas gerais, que têm este fundo assim avermelhado, que existem em todos os personagens podem ter.
E as de raça, que têm este fundo assim meio preto, picotado. Quase todas as raças beneficiam se usarem buffs de raça, passivas de raça. Se bem que se eu quiser, por exemplo, usar a raça, a passiva que dá AP, por exemplo, eu posso meter, não há nenhum problema. Mas faz mais sentido usar as passivas do personagem. No Wakfu temos mais equipamentos para o personagem. Podemos meter ombreira e peitoral. E podemos meter ou escudo ou uma arma de segunda mão. Pode ser uma adaga, por exemplo. No Wakfu podemos usar tanto pet como mount ao mesmo tempo equipadas. Dão bónus diferentes. Aqui as mounts só dão 4 tipos de dano. São as que dão aqueles 4 tipos de dano especiais que eu falei há bocado. De dano à distância, dano corpo a corpo, dano single target e dano em área. No Wakfu também temos uma distinção dos itens. Temos relíquias, que são os itens que têm nome rosa. Penso que isto é um rosa. Não, é roxo, violeta, digamos. Temos os épicos, que têm esta cor, então. Penso que seja o rosa, então. Há uma coisa a realçar sobre isto. Só dá para usar uma relíquia ao mesmo tempo e um épico ao mesmo tempo. Dá para usar os dois ao mesmo tempo, só não dá para usar 2 épicos ou 2 relíquias. Porque são itens muito fortes, dão muito dano e AP e, por exemplo, muitos críticos. Este aqui só dá 3, mas este aqui, por exemplo, dá 5 críticos, o que é muito para um item. E pronto, era para avisar sobre isso. Depois temos itens amarelos, que são os míticos. Pode-se usar os que for preciso, conseguirmos comprar. Depois disso, na escala vem os itens laranja. Depois disso vem verdes, por exemplo. Também há outras cores, penso que é a branca e a azul ou a preta, mas sinceramente não encontrei nenhum para mostrar. O que é que este degradê mostra? Mostra, se vocês estiverem à procura na loja e tiverem na dúvida entre 2 itens, se vocês verem que um é amarelo e o outro é só laranja, se calhar é melhor optarem pelo amarelo, porque vai dar mais bónus, certo? Temos também outras 2 funcionalidades, que são os emblemas. Por exemplo, o Oza está a usar o emblema do Oza, que dá HP, crítico, dano e também muda a aparência do Oza. Não é esta a aparência que está agora. E temos os costumes, que são roupas que mudam a aparência do Oza. Dependendo de quais equipam, ele fica com uma aparência diferente. Se eu ficar sem o costume, esta é a aparência do Oza quando estiver com o emblema, certo? Falando agora sobre o inventário em si. O inventário começa apenas com este espaço inicial aqui. É pouco espaço, mas dá para ir evoluindo. Dá para equipar até 3 bags, que são, por exemplo, estas aqui que estão aqui em baixo, estão por ordem. E este é quase o máximo que podemos ter de inventário. Dá para também meter 2 bags de profissão, mas nessas bags só se pode meter itens dessa profissão, e é de profissões de coleta. Por exemplo, serve para podermos ter lá madeira, ou trigo, ou minerais, por exemplo. Falando em profissões, no Wakfu, desde o início pode-se ter todas as profissões evoluídas. É uma função que o Dofus copiou recentemente. Temos os heróis e os sidekicks, também é uma... Os sidekicks é a mesma coisa que existe no Dofus. São estes personagens, penso que até são os mesmos em ambos os jogos. Os heróis é uma função nova que existe no Wakfu, é paga. Não se paga e fica para sempre, é como se fosse o prémio. Paga-se e pode-se nestes 2 slots equipar personagens que sejam da mesma conta. Por exemplo, eu tenho um Sadia de nível 105 nesta conta, eu poderia equipá-lo se tivesse a pagar o sistema. Ao longo que eu evoluo os personagens nesse sistema, eu vou evoluindo o meu rank e dá para receber recompensas, por exemplo. Falando agora sobre a comunidade, temos a procura de grupo para dungeons, por exemplo. Temos o livro da nação, dá para nós iniciarmos o modo PVP, assim como no Dofus. E mostra também os bónus que a vossa nação vos está a dar no momento, que estão aqui em cima, são estes.
Depende de como está os ambientes da vossa nação. E eu falo disso um pouco mais à frente. A lista de contactos, temos aqui a lista de amigos e a lista de ignorados, certo? Temos também a guild. Eu digo guild, eu não sei ao certo como é que se diz. Vocês podem ver todos os vossos personagens da vossa guild. Aqui é uma função que existe no Akvo, é bem mais dinâmico. Para evoluir a guild vocês têm que fazer pontos. E para fazer pontos vocês têm que fazer lutas normais, que rende 2 pontos por personagem da guild a terminar uma luta, ou fazer estas 3 missões todos os dias. Dá para fazer diariamente, mas apenas uma vez. Por semana só dá para acumular o máximo que tiver aqui neste valor. No momento a minha guild pode ir até 9.000 pontos por semana. E a partir do momento em que a guild chegar a esse nível de pontos, não pode acumular mais. Os pontos são, ou melhor, falando em rankings, dá para criar os vossos rankings. Vocês é que criam o nome e quais são as habilidades que se pode ter. Agora sim, para evoluir a guild, ou evoluímos o nível da guild, ou evoluímos os buffs que a guild dá. Por exemplo, o nível 4 tem estes buffs aqui para evoluírem. Não só buffs de dano ou de HP, também há por exemplo, o aumento de XP em craft, ou por exemplo, costumes, por exemplo. Os buffs da guild estão aqui em cima, dá para vocês acessarem. E temos também a Heaven World, que é, ou como se diz em português, um mundo seguro. É um sítio onde dá para construir coisas e supostamente só os membros da guild é que têm acesso direto. Pessoas de fora podem entrar se a porta estiver aberta, mas pronto, é um sítio mais para conviver. Falando das quests, temos aqui o livro de quests, é como no Dofus. Aparecem aqui todas as quests que estão a ser feitas. Todas, aqui as que já são para fazer e as que já foram feitas. Temos também o Almanax, que é onde eu estou neste momento. É como no Dofus, se bem que aqui não dá uma XP absurda, dá 10.000 de experiência e dá um token. Ao fim de X tokens, vocês podem trocar por balas de Wiz, por balas de PP, por costumes, por emblemas, por mounts, dá para trocar por várias coisas. Temos também os achievements, assim como no Dofus, aqui há achievements, se bem que acabam por ser quase todos iguais. Terminar o boss em primeiro, terminar o boss em último, ou terminar a dungeon em X tempo, acaba sempre por viver muito nisto. Temos também as dungeons que vou falar mais a seguir e os tutoriais, por exemplo, não vale a pena estar a mostrar. Temos aqui a Heaven Bag, foi outra função que o Dofus veio buscar ao Akvo. A Heaven Bag é um sítio onde vocês têm um baú, vocês podem guardar lá itens, vocês podem plantar lá árvores, que também é uma função do Akvo. Aqui no Akvo, todo o ambiente é gerado pelos jogadores, é um jogo feito pelos jogadores. Os jogadores matam um mob, têm duas opções, ou deixam ficar lá o corpo, ou pegam a semente do mob e plantam de novo para novos outros jogadores poderem lutar mais e a área não ficar desbandada. Muitas áreas ficam desbandadas sem mobs ou com muito pouco mob, e é por isso que os buffs do clã, da nação, às vezes são baixos. Por exemplo, Brakmar agora está com poucos buffs, possivelmente porque tem as áreas todas com o ambiente destruído, ou com muito mob, o que se chama de praga, ou com pouco mob em alguma área, e cada área dá um buff específico. Falando agora do mapa, este é o mapa de Astro, por exemplo, é a área inicial do jogo. Este é o mapa quase total do jogo. Se diminuirmos ainda mais, temos aqui mais áreas para explorar, por exemplo, e não estão aqui as áreas das dimensões. Mas, por exemplo, falando em Brakmar, como eu estava a mostrar, alguma destas áreas, ou várias delas, devem estar em ruína, daí o buff pequeno. Como no Dofus dá para filtrar o que queremos procurar, e eu agora queria falar das dungeons. Existem muitas dungeons no jogo. As dungeons iniciais existem em quase todas as nações.
Por exemplo, a do Piuí Celestial, penso que existe em todas as nações. Como a do Gobal, que não é esta, é esta. Como a do Tofu, que é esta, por exemplo. Estas dungeons existem em todas as nações. A partir daí começa a haver dungeons específicas de ilhas ou de nações. Por exemplo, passando aqui para Forfoot, temos duas dungeons que são exclusivas daqui. A dungeon do Vampiro, ou do Wagner Castle, ou a da Isserion, não sei bem dizer este nome. Mas, por exemplo, se eu passar aqui para a máquina, também tenho aqui a dungeon do Piuí Celestial, por exemplo. Há dungeons que existem só em duas nações, ou há dungeons que existem em todas. Realmente vai depender muito da área. Todas as nações são diferentes em termos de ambiente, têm áreas finais diferentes. Por exemplo, esta área aqui é dos Shapers, os esqueletos. Só existe aqui esse mob, não existe em mais nenhuma área. E como faz sentido, só existe a dungeon desses mobs aqui. Também temos uma coisa chamada UB, as pessoas chamam de UB, os Ultimate Bosses, que é, por exemplo, tem este ícone diferente e são bem mais difíceis do que uma dungeon. É apenas a luta do boss, mas são bem mais difíceis. E eu penso que já falei sobre tudo, sobre o Artful. Eu espero que tenham gostado e fiquem atentos a mais vídeos. Até à próxima!